Pode sim, irmã, sem radicalismo. Pode-se fazer de tudo, desde que se faça moderadamente. Verdade. Paulo vai dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Paulo vai colocar a proposta do hebreu, que é diferente da do caldeu. Qual? Regime. Regime é diferente de dieta. Por quê? A dieta pode se comer de tudo desde que se coma moderadamente. O regime não. O regime depende de que alguns alimentos sejam cortados da sua alimentação. É por isso que regime ele é direcionado principalmente para atletas, para pessoas que têm um metabolismo acelerado, que podem comer um pouco a mais de uma outra coisa, haja vista que já não comerão uma outra coisa. Então veja bem, Daniel agora vai oferecer a contraproposta do regime. Ele se afasta da dieta em prol do regime. Por quê? Porque ele não pode administrar. A proposta do rei é: come-se de tudo, desde que se coma moderadamente. Ele pode comer o que o rei oferece, mas não pode administrar o preparo do que o rei faz. E por causa disso ele não irá comer. Então ele prefere deixar de comer. E com isso ele entra num regime. Olha para tua irmã com o maior amor do mundo e fala para ela: está precisando de um regime, hein? É espiritual, calma. É espiritual, é profético. Que tipo de regime, irmã Camila? Precisamos nessa noite, a fim de ocupar o lugar que Deus tem para nós, a fim de não permitir com que esse mundo vil que nós habitamos contamine o nosso caráter, destrua os nossos bons princípios, acabem com a nossa intimidade com Deus, hein, irmãos? O rei dos caldeus, ele milita contra a nossa comunhão. Esse mundo quer nos afastar da vontade de Deus. A educação deste mundo quer nos tirar do que Deus separou para nós. E a única forma de sobrevivermos a isso é sendo humildes como Daniel, admitindo que algumas coisas que estão na nossa vida, elas já não podem mais ser administradas por nós. E uma vez que elas não estão mais sendo administradas por nós, elas precisam ser cortadas. Olha para tua irmã com essa tesourinha para ela nunca mais esquecer dessa noite. E diga para ela: o que você não administra, você deve cortar. Você deve cortar. Já viu aquela pessoa que gosta muito de doce? Irmã, eu gosto muito. Aí para ela conseguir fazer a dieta, ela prefere não comer aquilo no período do regime. Porque se ela comer um pedacinho da barra de chocolate, ela come a barra inteira. Se ela comer, irmã, só um pouquinho do sorvete, só que ela é humilde, ela diz: olha, eu não dou conta, porque quando eu compro sorvete, eu como tudo num dia só. Aí alguém diz assim: não, come só uma colherinha. Não. Se é para comer uma colherinha, eu vou comer tudo. E se eu não consigo comer só uma colherinha, eu não vou comer nada. A gente precisa ser humilde em admitir. Veja, Daniel pode comer carne, Daniel pode beber vinho, mas ele não fará isso porque ele não tem acesso à cozinha. Ele não pode administrar segundo a lei do Senhor seu Deus. Você está entendendo isso? Tem algumas áreas da sua vida que o Espírito Santo de Deus está te orientando agora, para que você visite elas no poder dessa palavra e seja humilde como Daniel, para poder dizer: irmã Camila, tem áreas da minha vida que eu já não administro bem, e eu fico naquela levando: não, vai melhorar, não, eu vou consertar, não, eu vou ficar comedida. O problema é que esse seu protelar para fazer o regime, para cortar o que precisa ser cortado, vai sendo demorado, vai sendo vagaroso, e quando você vê, a Babilônia já te sujou, a amizade já te corrompeu. Nessa noite nós precisamos admitir que aquilo que não podemos administrar precisa ser. Mãe Camila, quem estava aí solteiro pode namorar? Pode, tem gente que namora. O problema é que namora numa varanda escura. Aí é mão naquilo, aquilo na mão, aí diz: não, eu não vou mais fazer isso. Aí no outro dia diz: não, eu não vou mais fazer isso. Só que já tem uma semana que você está dizendo que não vai fazer, e faz, porque na hora o corpo esquenta e você não aguenta. Aí, irmã Camila, o que eu faço? Está na hora de cortar. Eu vou cortar o namoro? Não, corta a varanda escura. O namoro continua, mas o que você não pode administrar, você corta. Irmã Camila, eu não consigo namorar sozinha. Eu vou terminar o namoro? Não. O namoro continua. Corta as saídas sozinha se você não consegue namorar sozinha. O Senhor está dizendo: quer manter as tuas vestes limpas? Quer sobreviver no palácio da Babilônia? Quer permitir com que continue em santidade ao Senhor?
Seja humilde. Comece a cortar o que você não pode administrar. Tem pessoas aqui que estão associadas a alianças e a amizades que te usam sobre a justificativa da aliança como lata de lixo. Para confessar os pecados, eu não aguento essa amizade. Diz que é amiga. Só que ela quer a tua amizade para contar com quanto ela pecou no final de semana. Quantos ela beijou. Quantas vezes traiu o marido. Você diz, irmão, eu não posso romper com ela porque ela é minha amiga. Entra na tua casa, senta a tua cama, contamina o seu almoço. E sabe o que é interessante? Quando o papo acaba, ela sai levinha, porque a unção sacerdotal está sobre você. E você fica pesada como uma cúmplice, como que se quem tivesse traído foi você. Por quê? Porque você sabe que não vai poder fazer nada através daquilo que ela já fez. E aí você fica mal. E aí você diz, irmã Camila, o que eu faço? Xinga todo tipo de palavra na tua casa. Chama os teus filhos do que quer. Vai com um tipo de roupa para tua casa com teu marido em casa que se fosse tua amiga ela não botava. Anda de um lado para o outro e você diz, mas é minha amiga. O Senhor está dizendo, se é tua amiga, estabelece o governo dessa amizade. Porque se você não está administrando, chegou a hora de... Corta, porque isso não é aliança, isso é algema travestida de aliança. Corta o que não administra. Às vezes a gente faz um propósito na rede social, né? Irmão, vou ficar uma semana sem rede social. É maravilhoso para se consagrar. Só que entra num processo de oscilação espiritual. Quando se afasta, fica lá em cima. Quando termina o propósito, vai para baixo de novo. Por quê? Porque do mesmo jeito que ficou longe, volta com a abstinência e vem com tudo de novo. Ou seja, não é melhor estabelecer um equilíbrio? E ficar no Instagram moderadamente? Visitar o Facebook moderadamente? Mas não. É 8 horas do dia no WhatsApp. E 20 minutos de oração. Você não percebeu que você não está administrando bem isso? As pessoas falam para mim, irmã Camila, cria um WhatsApp. Eu digo, não. Não, eu não sou mais santa do que ninguém, não. Eu me conheço. Eu me conheço. Eu sei que eu não vou administrar. Alguém diz assim, você só fala com quem quer. E você vai ver o troço lá piscando e vai fingir que não viu? Quando isso acontece no message do Facebook ou no direct de um Instagram, é porque de fato eu não vi. É muito, a barra de rolagem vai descendo, eu não dou conta. O povo que me conhece já sabe, não é maldade. Agora o outro trem não dá não. É espontâneo, é simultâneo. E o celular tá com a gente toda hora. Aí eu vou me sentir na obrigação de responder. E com isso eu vou deixar de administrar bem o meu tempo. O que já não é nada fácil. Então é melhor... O que eu estou querendo dizer, irmã Camila? Eu vou cortar a rede social. Se você não estiver sendo coerente na administração, chegou a hora de cortar sim. Quem tem rede social, levanta a mão. Não é pecado não, levanta a mão. Baixa a mão. O Senhor está visitando as áreas da nossa vida. Não sabe administrar? Não sabe administrar? Ah, labaracalacé. Tem algumas coisas que tem que cortar. Tem algumas roupas no teu armário que tem que cortar. Tem coisa lá que eu não sei se você já percebeu, mas varia de acordo com a tua condição espiritual. Quando tu tá bem espiritualmente, tu coloca aquilo no fundo da gaveta. Quando tu fica mal, aquela é a primeira roupa a subir pro topo da gaveta. O Senhor está dizendo, você já não viu que não administra bem isso? Será que não chegou a hora de cortar o que você não está administrando bem? Precisa da glória não, é Deus que fala comigo. E eu vou falar tudo que Ele me mandar dizer hoje aqui. Daniel vai cortar. Não porque não podia, mas porque até o presente momento ele não tinha condições de administrar a forma com que aquilo chegaria para ele. Poder eu posso, eu não faço porque eu tenho um propósito. Vou repetir. Poder eu posso, não faço porque tenho um propósito. Pessoal que caminha na Babilônia quer tirar farinha com a gente que serve a Deus. Aí quer sentar na mesa do bar e quando vê a gente passando pro culto, vai dizer, rapaz, tu é um bitolado mesmo, hein? Tu é uma quadrada, tu não pode nada.
A próxima vez que você ouvir isso, você volta e diz: eu posso sim. Quem falou que eu não posso? Ouvi isso uma vez e achei muito interessante. Um homem que havia sido liberto do álcool, estava servindo a Deus, e todas as vezes que ele vinha para o culto de domingo, alguém parava ele na esquina dizendo: ei, tu ficou quadrado, tu ficou bobo mesmo, hein? Agora tu não pode nada. Ele falou: quem disse que eu não posso? Deus deu uma orientação para ele naquele dia. Ele disse: eu posso sim. Sentou na mesa, falou assim: eu posso beber tudo que você está bebendo. Ah, mas fumar tu não pode mais. Eu posso sim. Quem falou que eu não posso? Ah, o pastor, não tem nada de pastor não, irmão. Poder eu posso. Eu não faço porque eu fiz um voto com Deus. Porque eu fiz, escuta, porque eu fiz um propósito com Deus. Aí ele conta que foi se levantando da cadeira e disse: agora a pergunta é: e você, se quiser, para? Quando o propósito do nosso coração é firme, não importa o que fazem, importa que eu decidi deixar de fazer. Nós precisamos... Ei, eu vou aproveitar que eu estou numa maioria de mulheres e vou te dar um conselho diário para a sua casa. Às vezes a gente entra num propósito de santificação, num processo, e um exemplo: olha, esse mês eu não vou beber Coca-Cola. Coca-Cola é área de sacrifício para algumas pessoas. Olha, eu não vou beber Coca-Cola. Aí chega em casa, ela diz, ela que não vai beber Coca-Cola, mas ela instaura em casa a ordem: ó, Coca-Cola não entra pela porta. Mas peraí, aí o marido não pode beber, o filho não pode beber por causa do propósito dela. Ei, quando o propósito do meu coração é forte, não interessa o que está na mesa, eu sei o que eu deixei de fazer. Você está entendendo? Aí o marido vem entrando com a Coca-Cola suadinha na hora do almoço, ela diz: eu não falei que eu estava em propósito, você não me respeita. Não, é a gente que tem que aprender a respeitar os outros. Quando Daniel estabeleceu o propósito, o eunuco ficou com medo e falou assim: Daniel, se eu fizer o que você está me propondo, vai acontecer que o rei vai ver os vossos semblantes caídos e vai cortar a minha cabeça. Daniel vai respaldar o processo de santificação dele pela paz. Porque até o processo de santificação, para ser aceito por Deus, tem que ter paz. Completa para mim: tem que ter? Tem que ter? Tem que ter? Olha o que o apóstolo vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Há um princípio na colocação: paz vem primeiro, santificação vem depois. Mas Camila, mas tem gente que não dá para ter comunhão. Eu sei, é por isso que ele não diz comunhão, ele disse paz. Paz é obrigatório. Ele está dizendo: os seus processos para santificação precisam ser respaldados pela paz. E tem gente que para fazer propósito coloca a casa toda em guerra. Tem gente que para se santificar quer fazer o outro se achar o pior pecador. Não que o outro seja, ou não que ele seja santo, mas é porque ele se sente bem quando vê que alguém está pior. O homem está dizendo o seguinte: se eu fizer o que você está me propondo, minha cabeça vai para a bandeja. Aí Daniel vai dizer: então faz o seguinte, experimenta só 10 dias. O que Daniel está querendo dizer é o seguinte: eu vou estabelecer para o processo que eu quero entrar um método que não prejudica você. Por quê? Eu não posso deixar a cabeça de ninguém rolar por causa de um projeto meu. Eu não posso colocar carga em cima de ninguém por causa de um processo meu. E tem uma galera que está querendo ostentar santidade, que não se santifica coisa nenhuma, simplesmente está querendo encher o outro de julgo, encher o outro de dogma, encher o outro de peso, para apenas um motivo: para ele se achar santo em prol do sacrifício do outro. Só que o propósito do coração de Daniel respeita o princípio da paz. Ah, eu vou falar. Acha que é santa porque não fala com ninguém, acha que é santa porque pisa na cabeça de todo mundo, acha que é santa porque ora 15 minutos a mais do que alguém. Só que o teu propósito não é para desmerecer ninguém, é para melhorar você. O teu propósito, eu não aguento. Tem gente que começa a orar um pouquinho, já quer acusar o pecado do outro. Tem gente que começa a jejuar um pouquinho, já quer colocar a cabeça do eunuco na bandeja, já quer deixar rolar a cabeça do outro. Ei, o processo de santificação, ele não é para demonstrar o quão sujo é o outro. O processo de santificação, ele serve para demonstrar o quanto eu estou sujo. Então não é nada com ninguém, é com você e Deus. Se é para aplaudir, aplaude todo mundo junto de uma vez só. Não faz nada quebrado que eu não gosto.